Pessoal, boa noite. A história de hoje é uma reflexão sobre o Gessé Souza, né? Gessé Souza é um sociólogo, né? Bem famoso hoje em dia e muitas vezes eu percebo, né? Muitos gostam dele, mas às vezes eu acho que ele é criticado por uma intelectualidade. Eu vejo aqui e ali uma crítica. Mas esse vídeo, ele de forma alguma, ele tem a intenção de exaurir qualquer debate sobre o Gessé Souza, né? Sobre as obras dele, de jeito nenhum. Eu quero pontuar só uma questãozinha que eu acho bastante importante, né? Primeiro eu vou expor qual é o meu lugar de fala, vamos dizer assim, em relação ao Gessé, né? Para começar, eu não posso de jeito nenhum fazer uma análise completa do Gessé Souza, porque eu não li nem um livro inteiro do Gessé Souza. Aí vocês vão dizer, mas como você não leu nem um livro inteiro do Gessé Souza e vai fazer um vídeo sobre o Gessé Souza? É isso aí mesmo. E eu acho que o vídeo é importante. Eu recomendo que todos assistam, né? Porque eu acho que o vídeo é importante. Eu vou tentar deixar claro por que ele é importante, né? Eu li o início de um livro do Gessé Souza, eu acho que foi o Elite do Atraso, é um que logo no início ele fala assim: o problema do Brasil é Sérgio Buarque de Holanda. E aí que eu quero me colocar em relação ao Gessé Souza. Eu não gostei muito da forma dele escrever, não me cativou na forma da escrita. Mas calma que o vídeo é mais elogioso do Gessé Souza, tá? Ele é um vídeo destacando justamente o oposto. Por que ele me parece bastante importante? Porque eu acho que ele toca num ponto central da compreensão do brasileiro sobre o Brasil, né? E aí, então, assim, deixa eu pegar uma aguinha aqui, pegando a aguinha aqui para tomar, que eu preciso, a água é muito bom. E o Gessé Souza, o que eu percebo nele, né, nesse início do livro que eu li, e em várias entrevistas que eu vi dele, é que ele toca numa questão muito importante. Ele faz a crítica ao que a gente pode chamar de weberianismo no Brasil, né? Weberianismo vem de Max Weber, né? Um sociólogo, um dos pais fundadores da sociologia, né? A sociologia, em geral, a gente cita três grandes pais fundadores, né? O Durkheim, né? Eu falo Durkheim, alguém pode falar Durkheim também, mas eu gosto de falar Durkheim. Acho bonito esse nome. É o Durkheim ou Durkheim. O Karl Marx e o Max Weber, né? Eles são os três principais fundadores da sociologia. Os três são muito bons, muito importantes. Então aqui, nessa crítica, que eu vou concordar com a crítica que o Gessé de Souza faz ao weberianismo, eu não estou de jeito nenhum descartando o Max Weber como sociólogo, de jeito nenhum. Eu vou abordar um aspecto do Max Weber, tá? Do weberianismo adaptado ao Brasil, tá? Que quem fez vamos dizer, essa adaptação, não é que traduziu do alemão para o português, mas traduziu a obra, encaixou a obra do Max Weber no Brasil, foram o Sérgio Buarque de Holanda e o Raimundo Faoro, principalmente, né? Mas a visão weberiana é a visão hegemônica que o Brasil tem sobre si mesmo. É como as pessoas em geral enxergam o Brasil, né? Mas foram esses dois intelectuais, Sérgio Buarque de Holanda e Raimundo Faoro, que vamos dizer, produziram, né, os grandes pensamentos, né, a respeito do Brasil sobre a leitura, né, sobre a chave de leitura weberiana, né? Mas assim, deixando bem claro, eu aqui não estou nem dizendo que o Gessé Souza é uma coisa maravilhosa, que é sensacional, nem jogando por terra o Weber, dizendo que é uma porcaria, nem dizendo que o Sérgio Buarque de Holanda e o Raimundo Faoro são uma porcaria. Não é isso.
eu quero destacar uma coisa que eu creio ser fundamental. Aí eu acho que é fundamental. Por isso que eu acho positivo o Gessé Souza, porque ele, no pouco que eu li do livro dele, que é um livro que eu adianto, eu falhei em não continuar a lê-lo porque eu não gostei do estilo. Eu achei o estilo do Gessé Souza, me pareceu tosco, como se fosse uma coisa muito coloquial, e eu não me adaptei tanto ao estilo. Mas eu, desde o início, eu percebi que o ponto dele, pelo menos na minha análise, estava correto. O que eu consegui começar a ler o livro dele estava correto, e nas entrevistas, que eu assisti várias entrevistas com ele, né, de meia hora, 1 hora, que aí já é um tom coloquial mesmo, que a entrevista é falando, eu achei que ele acertou em enorme parcela. Eu acho que ele foca numa questão fundamental. Qual é essa questão? O weberianismo no Brasil, né, o weberianismo em geral, é o próprio livro do Weber, o mais famoso, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele nos parece muito etnocêntrico, né? Ele faz uma apologia àquela visão de mundo, né, que a gente chama protestante, germânica, né, dos países do norte da Europa, né? E nas leituras weberianas aqui no Brasil, Faoro, Sérgio Buarque de Holanda, sem desfazer de modo nenhum da obra deles, acaba passando uma impressão que o problema do Brasil é o seu iberismo, estariam nas raízes ibéricas. Isso aí é o que todo mundo acha, isso, da direita, até mesmo da esquerda, né? É uma visão, ao meu ver, e ao ver também do Gessé Souza, uma visão profundamente equivocada, né? A impressão que o weberianismo tenta passar é que no Brasil, né, e nos países de matriz ibérica, né, e nos países orientais como um todo, né, esse Oriente expandido, seria o oposto daquele núcleo duro do Ocidente. No núcleo duro do Ocidente, nos países germânicos, protestantes, haveria uma separação entre economia e Estado, e mais do que isso, o interesse do Estado, o Estado não seria apropriado por interesses privados. Isso é uma fábula, é uma falsidade, é uma fraude. Em todos os países do mundo, os interesses privados se apropriam do Estado, né? Na maior potência anglo-saxônica e talvez o maior império da história da humanidade, os Estados Unidos, o Estado é completamente apropriado por interesses privados. Eu estou longe citando isso porque a gente tem o maior case, talvez, eu vou exagerar, gente, porque não dá para dizer, o maior caso da história da humanidade sempre vai ser um exagero, mas eu vou tentar usar esse exagero para mostrar uma coisa óbvia. Vamos pegar o caso da invasão do Iraque pelos Estados Unidos, a segunda invasão do Iraque. O vice-presidente que mandava no governo americano, Dick Cheney, havia sido presidente da Halliburton, que é uma petrolífera, que entrou sem licitação, sem nada, na exploração do petróleo do Iraque. O caso da guerra do Iraque foi uma total, absurda, abjeta apropriação do Estado americano, do Estado estadunidense, uma máquina de matar gente, por interesses patrimoniais. Os acionistas ficaram riquíssimos. Eu me lembro de um artigo que eu li, que foi uma tradução do New York Times, né, no Globo, se não me engano, o Globo Jornal do Brasil, mas acho que já era o Globo, que falava, eram 100 dias de ocupação, né, o título do artigo, é algo assim. E aí era uma coisa tão evidente que até a mídia americana, né, a mídia de melhor qualidade, jornalistas menos vendidos ao capital, jornalistas com pouco de honestidade, como o caso desse autor, que não me lembro o nome, ele escreveu lá, nada funciona no Iraque, exceto a extração de petróleo. Né? Os Estados Unidos promoveram um genocídio brutal, né? Aliás, o único caso que eu enxergo nas últimas décadas de genocídio comparável ao que Israel promove agora, em Gaza, né, e na Palestina ocupada, foi o que os Estados Unidos promoveu no Iraque, até maior, de certa forma. Só que Israel está promovendo esse genocídio numa faixa bem pequena, né, uma população bem pequena. O Iraque era maior do que Gaza e Cisjordânia, né? Mas os Estados Unidos matou até mais gente no Iraque, direta e indiretamente. Foi um genocídio terrível, né?
a gente for olhar os mapas de IDH do Iraque, antes da guerra, o Iraque aparece ali como verdinho, um bom IDH. Não estou defendendo Saddam Hussein, nada disso. Mas só apontando que muitas vezes o Ocidente atua num país e faz a população viver um inferno muito pior que sob o ditador de antes. Seja ele o Saddam Hussein ou o caso mais recente da Líbia, que era o Gaddafi, o ditador, né? Mas que a população da Líbia tinha um padrão de vida bem melhor do que tem hoje, né? Mas enfim, qual é o meu ponto aqui? É uma fraude, é uma mentira, é uma falácia, é uma inverdade acreditar que a apropriação do Estado por interesses privados seja algo ibérico. Isso é mentira. É uma total inverdade que o weberianismo, que é uma visão hegemônica no Brasil, faz a população acreditar sobre o que é o Brasil. A apropriação do Estado por interesses privados é o normal, não estou dizendo que seja certo, mas é o normal. Em especial isso no capitalismo, é a cara do capitalismo. O capitalismo não é livre mercado. Livre mercado é a teoria liberal, é a teoria da burguesia. A burguesia criou uma teoria para ela própria. O nome dessa teoria é liberalismo, tá? Capitalismo é outra coisa. Capitalismo é um processo histórico que aconteceu justamente porque os países do Ocidente tinham mais Estado participando da economia. Se a gente for ver no século XVIII, que foi o século da Revolução Industrial, foi um século decisivo, a partir do século XVIII que o Ocidente começou, e a partir da Revolução Industrial, né, que veio a partir do século XVIII, que o Ocidente começou a se destacar do resto do mundo. E o que diferenciava o Ocidente do resto do mundo, em especial nessa questão do Estado, é a participação do Estado na economia do Ocidente, né? É o protecionismo, é tudo ao contrário da doutrina liberal. A Inglaterra foi o país mais protecionista do mundo até conseguir fazer a Revolução Industrial. Depois que fez a Revolução Industrial, a Inglaterra passou a defender o liberalismo, a defender livre comércio. Mas antes, a Inglaterra era extremamente protecionista. Poucas coisas na história da humanidade são tão protecionistas como os atos de navegação, que permitiram que no século XVII a Inglaterra alcançasse no século seguinte, no século XVIII, uma certa proeminência. Aí depois ela fez a Revolução Industrial e dominou o mundo. Mas os atos de navegação produzidos pelo Cromwell, talvez o maior estadista da história da Inglaterra, os atos de navegação eram extremamente protecionistas. As mercadorias só podiam chegar à Inglaterra transportada em navios ingleses e com a tripulação majoritariamente inglesa. Então era extremamente protecionista a Inglaterra, né? Então toda essa fábula de livre comércio, liberalismo, graças ao liberalismo que os países do primeiro mundo chegaram onde chegaram, isso é uma mentira, né? Os Estados Unidos é a mesma coisa. Alexander Hamilton, Report on Manufactures, também é um tratado protecionista. A Guerra Civil Americana foi uma guerra civil que, muito mais do que um combate sobre acabar ou não com a escravidão, foi um debate sobre protecionismo, tá? Eu estou falando sobre liberalismo aqui porque há uma relação entre weberianismo e liberalismo, tá? Mas vou tentar voltar ao weberianismo, né? O weberianismo, no caso do Brasil, volto a dizer, aplicado pelo Sérgio Buarque de Holanda e Raimundo Faoro, grandes intelectuais que escreveram muito bem. Se não escrevessem tão bem, se não fossem tão cheios de bons argumentos, de informações, não teriam tido tanto sucesso. Eu, de jeito algum, estou falando mal, assim, do Sérgio Buarque de Holanda e do Raimundo Faoro, mas concordo com o Gessé Souza, que eles deram estrutura intelectual a algo que destrói o Brasil. Então, estou entrando numa contradição. Eu achei, quando comecei a ler o livro do Gessé Souza, eu achei o texto dele um pouco tosco, muito direto, mas eu estou sendo agora, acabei de falar, essa visão do Sérgio Buarque de Holanda e do Raimundo Faoro acabaram que destruíram o Brasil, embora eles construíram muito bem as obras deles. São obras muito bem feitas, muito bem elaboradas, cheias de informação. Mas, assim, o suco que se faz dessas obras é enganoso. É acreditar que só no Brasil, só nos países ibéricos, que há uma apropriação do Estado por uma classe, né? E não é assim. Como dizia o velho Marx, né, o bom velhinho, o Estado, no capitalismo,
é o comitê executivo da burguesia. O Estado serve para projetar os interesses da burguesia. E eu dei o exemplo que me parece que é o maior case. Vejam um filme, até os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma produção cultural tão enorme, é tanta a maior potência do mundo, e eles são tão seguros do seu poder, que até eles produzem nos seus filmes o que aconteceu na história. Assistam um filme Vice, VICE, sobre a história do Dick Cheney. É incontroverso. Os Estados Unidos, quer dizer, incontroverso a gente nem pode dizer hoje em dia, porque hoje no mundo com a extrema-direita, com o bolsonarismo, com o trumpismo, os maiores absurdos são defendidos. Mas é incontroverso, dentro de uma racionalidade, que os Estados Unidos invadiu o Iraque para explorar petróleo. E a Halliburton entrou, a empresa da qual o Dick Cheney era presidente. O Dick Cheney, vice-presidente durante a gestão George W. Bush, ele saiu da Halliburton para ser vice-presidente, invadiu o Iraque para satisfazer os interesses dessa corporação e fazer bilionários ficarem mais bilionários, porque a história do mundo é essa. A história do mundo das últimas décadas, principalmente nas décadas neoliberais, são os bilionários, uma luta de classes contra os pobres e a classe média, empreendida por bilionários, que estão ficando cada dia mais bilionários. Eles fazem guerra, fazem operações no mercado, fazem uma opção de coisa e estão ganhando essa guerra de lavada, né? Então, assim, voltando ao cerne desse vídeo, o weberianismo, dizer que o problema do Brasil é que o Estado é apropriado por interesses particulares, isso é mentira, porque o Estado é apropriado por interesses particulares em todos os lugares do mundo. Isso não é algo exclusivamente brasileiro. E o weberianismo, né, aplicado ao Brasil em especial, ele tenta construir a ideia de que no Estado estão todos os vícios e no mercado as virtudes. Isso é uma mentira, inclusive por causa do Brasil. O Brasil foi o país no mundo que mais cresceu entre 1930 e 1980. E tudo isso capitaneado pelo Estado. E eu não estou aqui dizendo que o Estado é uma maravilha, não, porque esse nosso Estado é dominado pela burguesia. É um Estado que obedece muito mais ao que interessa à burguesia que ao que interessa ao povo. Mas mesmo assim, foi esse Estado que conseguiu fomentar o pouco desenvolvimento que o Brasil teve. Vou voltar a dizer, entre 1930 e 1980, o Brasil foi o país que mais cresceu no mundo, gente. Vamos acordar aí. Né? Isso não é à toa, isso não é trivial. Foi a época que o Estado teve um papel mais indutor do crescimento econômico. Quando a gente vive nos anos neoliberais, que são os anos que o Estado é privatizado e que os interesses das finanças, né, do mercado, têm uma prevalência máxima, aí que a gente está perdido. Aí que a gente está ferrado. Porque o mercado financeiro não produz um alfinete, ele só concentra renda, não gera emprego. Aí o imbecil vai falar assim, desculpa a palavra, mas é o que vale, né? E até às vezes me pedem para eu ter uma retórica mais... Eu vejo que o pessoal fala assim, já comentaram, João, você fala muito calmo no vídeo, falta uma coisa mais viva, então estou até deixando fluir, né? O que a burrícia diz, né? Porque tem a inteligência e a burrícia. A burrícia gosta de dizer, por exemplo, quando eu falo eu falei para um parente meu há um tempo atrás que essa financiarização da economia não gera emprego. Aí ele falou, mas os escritórios de investimento... Mas o escritório de investimento às vezes faz gestão de bilhões, mas cria pouco emprego. Não dá para comparar isso com uma indústria que cria produtos, que alimenta... E eu não estou fazendo a defesa do capitalismo, mas estou dizendo que entre um capitalismo industrial e um capitalismo financeiro, entre o capitalismo do tipo social-democrata e um capitalismo neoliberal, o capitalismo do tipo social-democrata, industrial, é muito melhor para a maior parte da população do que o capitalismo financeiro neoliberal. Porque quando o mundo está dominado pelas finanças, não importa nem se há mercado consumidor. Né? O financista, ele não precisa nem que alguém consuma. Basta a rolagem dos títulos da dívida, as apostas, porque eles fazem apostas no mercado. Né? Eles compram o direito de vender no futuro, é tudo uma aposta. É como se fosse um cassino, eles ganham dinheiro com esse cassino. Esse cassino da economia, obviamente, não favorece a maior parte da população. Então vocês estão vendo bem claramente que eu estou fazendo entrelaçamento entre o weberianismo e as consequências desse weberianismo na percepção sobre o Brasil, inclusive na vitória do capital financeiro, né?
que é o que a gente vive no Brasil há 40 anos, né? Mesmo sobre os governos ditos de esquerda. Tá? Depois eu vou falar sobre Lula. Lula é uma coisa complexa, tá, gente? Não estou aqui nem endeusando o Lula, nem demonizando o Lula, que eu acho importante. Nem endeusar o Lula, nem demonizar o Lula. O Lula é o que é, e daqui a pouco eu faço um vídeo sobre ele, tá? Para ficarem tranquilos, eu até cogito fortemente a hipótese que o Lula foi o melhor presidente que o Brasil já teve, junto com Getúlio Vargas. O Lula tendo alguma vantagem, eu vou repetir isso 1000 vezes, que eu acho importante, porque o Lula não liderou uma ditadura do Estado Novo. Mas essa questão também não é uma questão pessoal, é uma questão de conjuntura histórica, tudo é muito mais complexo. Então, assim, eu não estou aqui nem demonizando o Lula, nem endeusando o Lula, mas destacando que mesmo sob os únicos governos ditos de esquerda que o Brasil já teve, talvez o Jango possa ser considerado um pouco de esquerda, pode ser, né? Mas assim, mesmo sob o governo Lula, o Brasil vive numa era neoliberal. O mundo vive numa era neoliberal há 40 anos, né? Desde a década de 80. Neoliberalismo é um tema importantíssimo. Tudo que a gente vive de ruim, 90% que a gente vive de ruim é por causa do neoliberalismo. Então eu vou fazer um vídeo sobre neoliberalismo, mas aqui o importante é destacar essa crítica corretíssima, no meu entender, pelo pouco que eu vi do Gessé de Souza. Para mim, isso é o principal do Gessé de Souza. No pouco que eu li do Gessé de Souza, não cheguei a completar nenhum livro do Gessé de Souza, vou me forçar a ler. Como eu disse, eu não gostei muito do estilo do Gessé de Souza para escrever, eu achei ele um pouco tosco, mas eu acho que foi uma deficiência minha, eu tinha que persistir, mas foi engraçado porque eu achei a leitura dele, eu achei a escrita tosca, mas ao mesmo tempo concordei com o ponto de vista. Então eu estou destacando esse ponto de vista. Porque eu acho que ele tenta, o Gessé de Souza, justamente popularizar. Ele tenta vulgarizar o conhecimento. Vulgarizar no sentido bom, mas que pode ser entendido também no sentido ruim. Vulgarizar, quando a gente fala vulgarização da ciência, não é vulgarizar no sentido ruim, é fazer com que a população entenda a ciência. E eu acho que o Gessé de Souza tenta destacar 2 pontos, pelo que eu vejo nele. A crítica ao weberianismo e a questão racial no Brasil, que é fundamental, tá? A questão racial no Brasil. Depois eu vou tentar falar sobre essa questão racial. Mas por que essa questão racial é importante no Brasil? Porque a escravidão no Brasil foi uma escravidão capitalista, né? O racismo no Brasil foi construído historicamente. Mesmo que o liberalismo, em tese, não seja necessariamente racista, o capitalismo como processo histórico foi totalmente racista, né? O capitalismo se alimentou da dor e do sofrimento, da escravidão de africanos e indígenas, né? Os africanos ficando ainda mais estigmatizados, né? Os pretos brasileiros, os pardos brasileiros, né? Então, assim, pode ser que um pouco mais na frente, eu lendo mais o Gessé de Souza, discorde com dele várias questões, inclusive do tamanho dessa questão racial, mas eu acho que o que ele coloca é em grande medida correta. Mesmo que a minha chave de leitura possa não ser tão racialista quanto a do Gessé de Souza, tá? Eu não sei, eu tenho que aprofundar a leitura do Gessé de Souza. Como eu disse, eu não cheguei a terminar nenhum livro do Gessé de Souza, então eu estou só me atendo ao que ele mostra de uma forma bem evidente, e o que ele mostra de uma forma bem evidente, eu acho que ele está correto. Eu vejo que vários intelectuais discordam, talvez pelos mesmos motivos que eu, acham que ele simplifica demais, mas acho que na essência me parece que ele está correto. Quando ele faz a crítica ao weberianismo, né, a essa leitura que, repito, é hegemônica, quase todo mundo no Brasil pensa assim. Até gente que se acha de esquerda, que se diz de esquerda e que talvez até seja de esquerda. Mas eu acho que é impregnado também de weberianismo. Então essa crítica que o Gessé de Souza faz ao weberianismo é muito correta. E a questão racial que ele coloca também é correta, né? O weberianismo no Brasil, ele coloca assim, o problema da Península Ibérica que foi dominado pelos califas, né? O weberianismo, principalmente, eu acho que em geral, mas principalmente aplicado no Brasil, é muito um racismo cultural, né? É um racismo que não fala do DNA, mas é um racismo cultural, como se algumas culturas... Claro que a cultura tem uma relevância, uma cultura pode ser mais eficaz para o capitalismo ou menos eficaz para o capitalismo, eu concordo, mas eu acho que o weberianismo passa do limite correto. Quando o weberianismo no Brasil coloca
a culpa nos califas, que os califas não respeitavam a propriedade privada, que eles eram a justiça, eram os senhores de tudo. Pelo amor de Deus, os senhores feudais na Idade Média eram a mesma coisa, eram os senhores de tudo, né? Antes da modernidade, o Estado centralizado de fato na figura de um rei era mais exceção. Você tinha aquele rei ou aquele outro rei, né, que se destacaram, Carlos Magno, mas era exceção dentro do que se convencionou chamar de feudalismo. Então os senhores feudais também eram senhores da justiça, senhores de tudo, como os califas, que o weberianismo no Brasil, aplicado no Brasil, defende. Então, assim, com convicção, esse vídeo aqui quer dizer isso, que o weberianismo aplicado no Brasil é uma visão incorreta, anti-brasileiro, o pessoal fala tanto de patriotismo hoje em dia, né? Antipatriótica, que tenta fazer com que a gente não enxergue nossos reais problemas, né? Os Estados Unidos chegou onde chegou por vários motivos, inclusive porque herdou, copiou, fez mais engenharia reversa da Inglaterra, que fez a primeira Revolução Industrial. Então, os Estados Unidos fez parte da segunda Revolução Industrial, como outros países do mundo, né? A primeira Revolução Industrial quem fez foi só a Inglaterra. Os Estados Unidos fez a segunda Revolução Industrial, junto com outros países, com França, com que a gente depois veio a chamar de Alemanha, né? Que a Alemanha, só a partir dos anos 1870, que se unificou, né? A partir da Guerra Franco-Prussiana, né? Se unificou ao redor da Prússia, mas naquela região da Alemanha já estava havendo uma mudança tecnológica importante, já estava havendo a Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial, então, ela aconteceu, a primeira, na Inglaterra, e a segunda nos Estados Unidos, França, né? O que a gente hoje vê como Bélgica, Holanda, Alemanha, né? E vários lugares da Europa, né? Em especial nos países do norte da Europa, mas também, em alguma medida, em outros países europeus. E os Estados Unidos, então, participou dessa segunda Revolução Industrial e ainda bebeu diretamente na matriz, foi o que mais fez engenharia reversa, que é cópia, né? O mundo sempre copiou tecnologia. Esse papo de respeitar patente, ninguém nunca respeitou patente, isso é papo furado liberal, né? Nunca ninguém respeitou patente. Ninguém chegou a lugar nenhum respeitando patente, né? Você tem que copiar, quer dizer, é a história do mundo. Não estou falando o que deveria ser, estou falando o que é. O que aconteceu no mundo foi cópia, foi não respeito à patente. Foi assim que todos os países que se elevaram fizeram. Todos os países que se desenvolveram fizeram isso, né? Proteger seus campeões nacionais, a Coreia do Sul fez isso. Então, o liberalismo é uma grande farsa, né? É um discurso liberalismo. O liberalismo é uma coisa, capitalismo é outra. Capitalismo é um processo histórico que não foi liberal. E o weberianismo, ele tenta passar uma ideia que esses países mais desenvolvidos se desenvolveram porque o Estado seria neutro em relação à política. Não, o Estado nem poderia ser neutro. O Estado é a política, sempre, né? Então o weberianismo, nesse aspecto, é uma farsa. É claro que o Weber foi muito importante, é um dos pais da sociologia, explica muitas coisas, aquelas categorias dele, de dominação, mas é um tipo ideal. O Weber faz tipos ideais, né? Não tô de jeito nenhum, gente, jogando Weber na lata do lixo, nem Sérgio Buarque de Holanda ou Raimundo Faoro. Mas todos esses autores têm que ser lidos como um filtro, na minha percepção, na minha análise, tá? E aí eu queria destacar isso. O ponto do vídeo é esse. Não acho que seja possível, o que seja correto, o que seja melhor, fazer o que eu vejo algumas pessoas fazerem com o Gessé de Souza, dizendo que tem gente que parece desprezar o Gessé Souza. Não me parece ser o correto. Eu tenho que ler mais. Eu posso, lá na frente, discordar, falar isso eu discordo de Gessé Souza. Eu já estou falando que eu achei o primeiro livro dele, para mim, o estilo não me agradou muito. Eu achei um pouco, vamos usar a palavra tosca, eu achei muito coloquial, como se fosse um debate de bar. Não estou acostumado na leitura com uma linguagem talvez tão coloquial. Mas me parece equivocado a percepção de que o Gessé de Souza só fala besteira. Não acho isso. Volto a dizer, a crítica que ele faz ao weberianismo me parece muito correta. Essa ideia de colocar todas as virtudes no mercado e todos os vícios no Estado é uma farsa. Pior ainda, a farsa é acreditar que nos países anglo-saxões, protestantes, o Estado é neutro e não é patrimonializado, não é privatizado. O Estado sempre
é privatizado por interesses de uma classe dominante. Tá? O que o marxismo propõe, e que eu acho o marxismo correto, é que a classe trabalhadora, que é a maioria da população, tome conta do Estado. Isso me parece a coisa mais sensata, né? A maioria, o povo, até porque a ideia de classe trabalhadora, ela permite que todos venham. Né? A ideia de classe trabalhadora ela é muito aberta. Se a sociedade tira os meios de produção social dos bilionários, que na verdade seria o correto, né? A gente naturaliza no capitalismo algumas pessoas serem donas de tudo, né? Serem donos daquilo que a população toda precisa. Mas isso aí é uma loucura, é uma ideologia que hoje em dia a gente naturalizou. Mas se acabar com a propriedade privada dos meios de produção social, todos serão da classe trabalhadora. Então, a classe trabalhadora ela tem braços abertos para todos. Todos podem fazer parte da classe trabalhadora. Então, a solução marxista, né? É que eu estou falando de Revolução Russa, de bolchevismo, tá? Nada disso, tá? Eu não estou defendendo socialismo real, não estou defendendo União Soviética, muito menos Stalin. A gente tem que fazer um vídeo sobre União Soviética, conversar sobre isso. Estou falando sobre essa ideia de acabar com a propriedade privada dos meios de produção e transformar todo mundo em trabalhador, todo mundo da classe trabalhadora. Essa ideia abraça a todos, né? Então, a solução, vamos chamar marxista, da classe trabalhadora se apropriar do Estado, ela é mais realista, mais verdadeira. Dizer que o Estado nos países anglo-saxões não é dominado, não é privatizado, não é dominado por alguns grupos, é uma mentira imensa, é uma fraude absoluta, né? Não existe essa neutralidade. Eu acho que nem o Sérgio Buarque de Holanda, nem o Faoro acreditavam nisso de verdade, né? Eu acho que acabou que talvez eles ensejavam isso e a apropriação da obra desses grandes intelectuais acabou sendo a mais deletéria possível para a sociedade brasileira. Porque dá uma ideia equivocada sobre o Brasil, coloca aquele complexo de vira-lata imenso na gente, a gente não consegue enxergar, inclusive, o que a gente tem de bom, porque o Brasil não é só coisa ruim, tá? Quero fazer um vídeo sobre o Brasil também, olha, galera, viva o Brasil, gente. Inclusive os patriotas de verdade não são esses aí que se dizem patriota, é o contrário. Vou lá dar nome aos bois. Bolsonaro é o presidente mais antipatriota, mais traidor da pátria que já houve no Brasil. É um traidor da pátria da pior espécie. É tudo o oposto. É um patriotismo de goela. Tá claro isso? Vamos deixar isso bem claro, tá? Então é só isso, galera. Não vamos pegar o Jessé Souza e jogar na lata de lixo como algumas pessoas querem, não. Pelo amor de Deus. Ele tem uns pontos importantes aí. Eu vou até fazer um esforço para tentar ler e até encontrar mais falhas, se for o caso, mas eu vejo uma intelectualidade gente muito boa, às vezes já dando uma desqualificada no Jessé Souza. Eu não sei se o pessoal tá certo não, cara. A mim me parece, posso voltar atrás, posso até concordar depois, mas o que ele coloca no frontispício, né? Assim, o que ele coloca no proscênio, que ele apresenta como questões principais dele, pelo que eu vi, pelo que eu li no livro que eu só iniciei dele, pelo que eu vi nas entrevistas, são coisas corretas, são críticas ao weberianismo e mostrar como a questão racial é importante na construção do Brasil, tá? Pode ser, repito, que depois eu discorde um pouco com ele, na chave de leitura racialista, pode ser. É bem possível. Mas, assim, até agora, desculpa os colegas aí, que tem um amigo meu no Facebook, que é um historiador que eu admiro, eu conheço pessoalmente também, que outro dia eu vi ele fazendo uma crítica ao Jessé de Souza, também não sei o quanto ele... Talvez um baita intelectual, ele deve ter lido alguma coisa de Jessé de Souza, que ele discorda, deve ter razão, mas eu não sei se dá para jogar o Jessé de Souza no lixo, não. O que o Jessé Souza fala como principal pode ser tosco, pode ser simplório, mas eu acho que ele está correto. Tá bom, galera? É isso aí, gente. Valeu, abração, tudo de bom.